O ano de 2021 foi marcado por várias demonstrações dos efeitos das mudanças climáticas, e isso com apenas 1,1 graus Celsius acima da média global. E nesse clima de tensão, as conferências das partes, ou também conhecidas como COPs, são sempre uma oportunidade para nós vermos ações mais enérgicas e comprometimentos mais práticos e reais por parte dos países presentes. Hoje você vai entender os principais fatos que ocorreram na COP26, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro de 2021. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Miranda, eu sou gestora ambiental formada pela Universidade de São Paulo e mestra em ciência ambiental pela Universidade de Linköping, daqui da Suécia, país em que eu resido atualmente e trabalho como especialista em sustentabilidade. As COPs são reuniões anuais dos países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de 1994, que foi resultado da Cúpula da Terra, que aconteceu lá na Rio 92. Depois desse vídeo, corre lá nos vídeos sobre o movimento ambientalista, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, para você ficar por dentro de todas essas conferências e acordos das mudanças, sobre as mudanças climáticas. Pense assim na COP como quando você tem que fazer um trabalho em grupo, seja na escola, na faculdade ou no trabalho. Às vezes pode ser difícil alcançar o objetivo, entregar um trabalho bem feito, quando se tem muitas opiniões divergentes dentro do grupo. Então, a COP é um pouco assim, só que com países, negociando entre nações. Você imagina a complexidade disso. E esse é um dos principais desafios, de todas as COPs, é chegar a um acordo comum com tantos países querendo coisas diferentes, defendendo seus próprios interesses. E o interesse comum tem que ser a luta, e a diminuição ali dos efeitos das mudanças climáticas, seja por meio de mitigação, seja por meio de adaptação, ou então um esforço aí para nós reduzirmos esses efeitos das mudanças climáticas no nosso planeta e nas nossas vidas. E o que foi decidido nessa COP26? O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, dividiu e resumiu bem os temas que foram abordados e os principais temas que foram abordados durante essa COP26, como carvão, carros, financiamento, árvores, e eu vou incluir aqui no final um resumo das ações do Brasil. It's coal, cars, cash and trees. Coal, cars, cash and trees. Com relação ao carvão, um dos documentos oficiais da COP26 foi o Pacto Climático de Glasgow, que foi assinado por 197 países, incluindo o Brasil, e foi a primeira vez que combustíveis fósseis foram mencionados em algum documento oficial de alguma conferência das partes. O texto sobre os combustíveis fósseis está lá na parte de mitigação desse documento. Mitigação, ou seja, diminuição, abrandamento dos efeitos das mudanças climáticas que nós já sentimos atualmente. E esse texto chama os países, signatários ali da COP, para que acelerem a transição energética para energias mais limpas, energias renováveis e de baixa emissão de gases do efeito estufa.
E também a coisa que é inédita, que menciona que os países devem parar de investir, né, parar de utilizar usinas termoelétricas de carvão que não possuem sistemas de captura e armazenamento de dióxido de carbono, né, o CO2. Que sem esse sistema o CO2 vai direto para a nossa atmosfera. Eu tenho um vídeo também falando sobre o CO2 porque ele é um dos principais assuntos, né, quando se fala de mudanças climáticas. Vai lá e tá tudo explicadinho, você vai entender tudo. E o texto também chama os países signatários para pararem com subsídios ineficientes de combustíveis fósseis. Subsídios ineficientes no sentido que países que subsidiam combustíveis fósseis estão agravando os efeitos das mudanças climáticas, que então irão gerar impactos negativos na sua sociedade e na sociedade de outros países, que irá demandar mais recursos financeiros para remediar esses impactos negativos. Então você está financiando algo que está causando um problema muito sério para você, gastando seu dinheiro, uma coisa que poderia ser evitada. Você financia uma coisa que só causa mais danos e vai te gerar mais gastos. E também, atualmente, esse financiamento, né, da indústria dos combustíveis fósseis só beneficia mesmo as pessoas que estão envolvidas com isso. E uma coisa importante que estava no texto original desse Pacto Climático de Glasgow é que eles mencionavam a eliminação total, né, do uso dessas termoelétricas que não possuem sistemas de captura nem armazenamento de CO2, que liberam a sua poluição diretamente para a atmosfera. E nos 45 do segundo tempo, a Índia foi lá e falou: não, nós não aceitamos, nós não iremos assinar esse documento se tiver essa, né, palavra assim, eliminação. E acabaram mudando a palavra eliminação para diminuição. E países como a Índia, né, são ali os principais jogadores ali nessas negociações das mudanças climáticas, porque a Índia está entre os países que mais emitem CO2, né, no nosso planeta, e com certeza, né, não ter a Índia se comprometendo nesse documento seria assim, seria muito ruim. E essa parte, né, esse texto que foi mudado, que foi alterado a pedido da Índia, causou muito desapontamento por parte dos outros países, principalmente os países, né, que ficam nas áreas ali do Pacífico, as ilhas que estão sendo muito afetadas desde já muitos anos pela elevação do nível do mar. Inclusive, o presidente da COP também mostrou o seu descontentamento com essa alteração e o resultado, em geral, também da COP26. May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. Mas pelo lado positivo, essa foi a primeira vez que esse assunto, né, foi ali, estava escrito num documento oficial de uma conferência das partes das Nações Unidas, e também foi a primeira vez que a Índia tocou nesse assunto de forma oficial. Já mostra um grande avanço, né? Mesmo que não seja suficiente, né? Nós queremos ver coisas mais rápidas, se movendo mais rápido, porque o tempo ali está correndo, nós estamos vendo os efeitos das mudanças climáticas cada vez mais frequentes, e nós não temos tanto tempo assim como esses acordos que ficam postergando para 2030, para 2070. Demora tempo, eu sei que demora muito tempo, mas como nós cientistas, né, estamos dizendo há vários anos, as ações têm que ser tomadas agora. E um fato curioso é que os maiores exportadores de carvão, que são a Austrália e a Colômbia, tinham aceitado o termo lá anterior do texto, que era a eliminação. Foi a Índia lá empatar ali a vida de todo mundo. Na declaração feita durante a COP26, foi abordado esse assunto sobre os carros de zero emissão, de que a partir de 2040 só serão vendidos carros novos
que são de zero emissão, ou seja, que não emitem nenhum gás de efeito estufa ali durante o seu funcionamento. E essa declaração contou com assinatura e compromisso de países como Reino Unido, Chile, Paraguai e Brasil, representado por duas cidades ali muito importantes, né, do nosso país, o Rio de Janeiro e São Paulo. Fabricantes de automóveis também assinaram essa declaração, como a Volvo, a Ford, a GM, e também empresas, né, que possuem frotas muito extensas de automóveis, como a Uber, a IKEA, Siemens e AstraZeneca. Você pode conferir a lista completa, né, dos países que assinaram e todas as empresas também. Aqui na descrição vai estar o link junto com todas as referências desse vídeo que eu sempre deixo em todos os meus vídeos. Em 2009, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Copenhague, os países de economia mais desenvolvidos entraram em um acordo de que 100 bilhões de dólares seriam ali desembolsados, né, seriam dados para apoio de países de economia com menor desenvolvimento para combater, né, para mitigar e adaptar os efeitos das mudanças climáticas. Porém, nessa COP26, nós vimos que o investimento aí, os apoios estão bem longe de ser alcançados. E essa meta aí de 100 bilhões de dólares anuais para os países de economia menos desenvolvidas ainda não é uma realidade. Então, o que se percebeu nessa COP26 é que os países, na verdade, lá em 2009, eles não falaram esse país tem que dar tanto ou esse país tem que dar tanto. Ficou assim jogado que seria essa meta, mas um país ficou meio que esperando pelo outro e ninguém acabou, né, atingindo a meta. E o acordo que se fez para resolver isso na COP26 é que esses países de economia mais desenvolvida devem pelo menos dobrar o seu investimento, o seu apoio para a mitigação e adaptação das mudanças climáticas em países, né, para países ali com economias menos desenvolvidas. E isso até 2025, então nós não tem muito tempo, né? E outro financiamento que, ao contrário do financiamento de mitigação e adaptação contra os efeitos das mudanças climáticas, que esse deve aumentar, um outro financiamento que deve diminuir ao invés de aumentar é o financiamento de combustíveis fósseis. E na COP26, 30 países e instituições financeiras entraram em um acordo de parar o financiamento público internacional de combustíveis fósseis e usar esse financiamento, né, ao invés de combustíveis fósseis, para financiar energias renováveis, energias limpas. E o Brasil está representado nesse acordo por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, do estado de Minas Gerais, o BDMG. E outra parte da conferência da COP26 foi sobre um assunto que nos interessa muito, né, como brasileiros, as florestas e os desmatamentos. A Declaração de Glasgow sobre florestas e uso da terra foi assinada por 141 países, incluindo o Brasil, e esses 141 países representam 90,9% de toda a floresta que nós temos no nosso planeta. E a declaração diz que os países se comprometem a trabalhar coletivamente para deter e reverter a perda florestal e a degradação do solo até 2030, ao mesmo tempo em que proporcionam um desenvolvimento sustentável e promovem a transformação rural inclusiva, que diz respeito ali à agricultura sustentável. E o Brasil foi representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na COP26, mas nós sabemos que os comprometimentos do Brasil e as ações não estão ali se conectando muito bem atualmente, né? Está meio na contramão. Desmatamentos, incêndios na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, investimento em óleo e carvão, fazendo com que esses combustíveis que eram de backup, né,
fossem agora parte da nossa matriz energética oficial, uma medida, né, na contramão do que nós queremos, que é mudar para energias, né, de fontes renováveis ao invés de combustíveis fósseis. E parar também com o desmatamento desnecessário. Realmente existem várias pesquisas que mostram que nós não precisamos desmatar tanto assim, não há necessidade de ficar desmatando pelo benefício econômico, como se diz por aí. E a nossa política ambiental tá meio que naquela faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu achei muito interessante a visão do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que ele apontou que no Brasil não é muita, né, a falta assim de investimento, né, que tem essa questão lá dos investimentos por parte dos países de economia mais desenvolvida para os países de economia menos desenvolvida para se adaptar, mitigar as mudanças climáticas. Ele menciona que essa não é muito a questão do Brasil. Nós sabemos, né, que o nosso país é riquíssimo e que só está nesse estado, né, de desigualdade também por falta de investimento na educação, corrupção, enfim. O que não falta é dinheiro, né, basicamente o que ele falou. Faltam bons projetos de sustentabilidade, principalmente por parte do setor privado. E ele diz que isso se dá muito por conta da falta de conhecimento sobre sustentabilidade e mudanças climáticas de quem aí gerencia, né, essas empresas aí do setor privado. Esse gargalo vem de uma cultura do Estado brasileiro em não investir na preparação de projetos. O segundo gargalo é a própria comunidade de executivos brasileiros entenderem de clima. É como se o executivo do mercado financeiro focasse no dinheiro, no financeiro, e toda a área ambiental e social dependesse do governo. Agora não, agora cabe também ao setor privado. É importante entender a sustentabilidade também como negócio. E isso é realmente um fato. Profissionais da área da sustentabilidade corporativa, como eu, nós sabemos que essa área só cresce, né, cada vez mais a demanda, e que nós precisamos também de profissionais capacitados, de mais profissionais dispostos a trabalhar em empresas, e também nós precisamos da vontade ali de quem gerencia essas empresas, das pessoas por trás das empresas, né, do setor privado, dispostos a dar esse passo no seu negócio, né, que é se incluir ali na realidade do mundo, né, o que está acontecendo, você já, tá perdendo tempo se você ainda não tomou medidas sustentáveis ali com relação à sua empresa. E eu quero finalizar esse vídeo com o discurso realizado na COP26 pela Chay Surius, representante dos povos originários do Brasil. E eu não sei se eu pronunciei o nome dela correto, me perdoe, mas eu quero adicionar aqui também que os efeitos das mudanças climáticas são primeiramente sentidos pelos mais pobres e mais vulneráveis. Somos nós que pagamos o preço, muitas vezes, infelizmente, com a vida dos nossos amigos, nossos familiares, por conta de alagamentos, aumento de pandemias, né? Porque pandemia sim está ligado ao desmatamento e à destruição de habitats naturais. Nós que estamos ali na linha de frente dos efeitos das mudanças climáticas. Cidadãos comuns, porém saiba que você tem o poder de escolher que empresas você quer financiar, que empresas que estão realmente envolvidas com a questão da sustentabilidade, e também investir um tempinho ali da sua vida para investigar, certo, os seus possíveis candidatos de que vão representar você no poder público, e como, por exemplo, em conferências tão importantes como essa na COP26. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui o seu comentário do que você achou sobre esse vídeo, deixa o seu like e fica agora com o discurso da Chay Surius. My name is Chay Surius. I'm 124, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. My father, the great chief Almir Surius, taught me that we must listen to the stars, the moon, the wind, the animals, and the trees. Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking,
She tells us that we have no more time. A friend asked me, will we continue to think that today's injuries can be resolved with ointments and painkillers, even though we know that tomorrow our wounds will only run deeper? We need a different path, and with bold and global changes. It's not 2030 or 2050, it's now. While you are closing your eyes to reality, the land defender Ariel Wewawau, my friend since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergency, and we must be at the center of the decisions happening here. We have ideas to postpone the end of the world. Let us stop emptying lies and fake promises. Let us end the pollution of hollow words, and let us fight for a livable future and present. It's always necessary to believe the dream is possible. May our utopia be a future on earth. Thank you.